Muy buenos días, un saludo al Muito bom dia, misionero uma Miguel saudação ao Bermúdez missionário Marín Miguel y a Bermudes todos los Marim, a todos ministros y os a todos los ministros e a hermanos todos os que en esta irmãos que neste ocasión me momento escuchan me a escutam, través del satélite Amazonas y através el ou pelo satélite satélite Amazonas e pelo Eutelsat satélite 8 Eutelsat en los 8 diferentes nos países diversos y los que países e estarán aqueles que también também estarão luego depois leyendo lendo en esta ocasión neste esta pequeña momento esta plática pequena de conversa hoy de hoje, sábado sábado 15 de 15 febrero de de este fevereiro año deste ano de 2025. 2025. Nos dice Nos en el diz libro del no Génesis, livro do en Gênesis, el capítulo no 14, capítulo 14, verso 17 versículo 17 al 20, nos até o dice, 20, nos diz: cuando volvía de la Quando voltava da derrota derrota de de Kedor Laomer Laomer y de los reyes e dos que con él reis que estavam junto com salió el ele, rey de Sodoma a saiu o recibirlo al rei valle de de Sodoma para que recebê-lo es el valle até del ao rey. vale de Save, de Entonces Savé, que é o vale do Melquisedec, rei. Então rey de Melquisedeque, Salem rei de Salém, y sacerdote del e Dios sacerdote Altísimo, do Deus sacó Altíssimo, pan y vino trouxe pão e vinho y le bendijo, e os diciendo, abençoou, dizendo: bendito sea Bendito Abraham seja del Dios Abraão, Altísimo, do creador Deus de los cielos y Altíssimo, de la tierra, Criador dos céus e da y terra. bendito E sea el Dios bendito seja o Altísimo Deus que Altíssimo, entregó que tus entregou enemigos teus en tu mano inimigos nas tuas mãos. y le dio E lhe deu, Abraão, los lhe deu diezmos de todo. os dízimos de tudo. La encarnación de la A palabra encarnação da palavra en los hijos de Dios. nos Pueden filhos de tomar Deus. asiento los Podem que están en pie, si assentar-se tienen la bondad. aqueles que estejam de pé. Tenham a bondade ou Nos por dice obséquio. Nos diz en el mensaje na mensagem Dios prolongando Deus su paciencia, prolongando ou estendendo a que foi sua predicado em paciência, 5 que de foi março pregada em del 5 de 2001, março de em 2001 Jacareí, em Brasil. Jacareí, no Brasil. Nos dice el doctor Nos William diz Soto o Santiago, doutor William dice, Soto recuerden Santiago, diz, lembrem-se de que Gabriel, Miguel e y Elohim se habían tinham materializado. se Dios materializado. había creado Deus un tinha cuerpo criado um físico corpo para físico Gabriel, para Gabriel, otro para um Miguel outro para y Miguel otro para sí e um mismo. outro para si Por lo mesmo. tanto, Portanto, eram três homens, três varões, os que estavam aí presentes comendo com Abraão. para poder comer, Eles tinham que ter um corpo físico. Na mensagem, ¿quién es este Melquisedec? quem é este Melquisedeque? En la página 24, Na página nos dice el reverendo William 24, Branham, nos diz o reverendo William Branham. desde la 23 Desde abajo, a página vamos a la 23, lá dice, embaixo. Vamos para a página Agora notem, 23. Agora havia perceba três de que ellos juntos, existiam pero três cuando deles Abraham se juntos, mas encontrou com quando os Abraão três, ele encontrou-se dijo, com os "Mi três, Senhor." ele disse, Pero meu quando Senhor. Lot, allá en Mas quando Sodoma, Ló, lá em dos de Sodoma, ellos dois bajaron deles allá, desceram até y lá, Lot vio e Ló dos de viu ellos viniendo, dois deles vindo ou y él chegando, dijo, e ele disse, "Mis señores, meus senhores, ven." vem? ¿Qué pasaba? O que é que acontecia? En primer lugar, Em Lot primeiro lugar, no era profeta. Ló não era profeta. Eso es correcto. Isso está certo. Aí escreve E de aí la ele dispensación escreve de la promesa, da es igual dispensação a da Abraham, promessa fue el é igual mensajero. Abraão foi o mensageiro. Da Ni dispensação era el mensajero de la hora. promessa. Nem era o mensageiro da Assim hora do que momento. Assim que Él no tenía ele ninguna não tinha revelación nenhuma revelação dele ou Es sobre ele. exactamente É correcto. exatamente certo Agora isso. vean Agora que vejam leímos ayer o que nós lemos ontem, En esa porción en nessa donde porção onde el hermano Branham nos dice o irmão Brana nos que cuando le diz que aparecieron quando Elohim, Gabriel y apareceram Elohim, Gabriel e a Miguel Abraão, para Él le Abraão, llamó mi Señor. ele o chamou de meu Senhor. Ahora vean aquí, Lot Agora vejam aqui que Ló le llama, lhe mis chama senhores. de meus senhores Él dice con S e diz que minúscula, com S minúsculo, ahí en la ou porción que minúscula, leímos ayer. na porção que nós tínhamos lido ontem. Ahora sigue diciendo Agora aquí, continua dizendo lo aqui, podía ou llamarles podia senhores, chamar-lhes de una senhores. docena de ellos. Uma dezena deles Aí poderia escreve aí em chamá-los cima, assim. Lot. E aí escreve em Él cima todavía podía Ló. decir Ele ainda senhores, poderia chamar pero de no senhores, importava mas não quantos importava vio Abraão, quantos Abraão viu ou todavía visse. fue un Todavia Señor. foi um Senhor Allí está ainda. Dios. Aí está Deus. Este es Este el Melquisedec. é o Melquisedeque. Noten, Perceba que isso, que después de que la depois batalla se de que a había batalha acabado, tinha terminado ou acabado, y ahí escribe él e aí encima, ele escreve aí em después de la cima, batalla de las depois edades, da Batalha das Eras. o sea, Ou seja, después
depois da dispensação da graça, é que aparece Melquisedeque. Perceba que depois que a batalha tinha se acabado, Melquisedeque serviu ao seu filho vitorioso a comunhão. Pensem sobre isso. Uma parte de si mesmo, lhe deu de si mesmo. Agora, nós queremos ver aqui, um tipo. Aqui está à vista a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo. Porque a comunhão é parte, faz parte de Cristo. E depois de que a luta escreve as eras, e depois de que a luta tenha se acabado, terminado, depois de que vocês já se cansaram, então é quando vocês tomam parte de Cristo e escreve a teofania. Agora, continuem aí esse fio da meada, porque vejam vocês essa linha de pensamento. Quando é que se toma parte do Senhor, parte dessa grande teofania se faz parte depois das eras. Agora, esse é um mistério tão grande, tão grandioso, porque na dispensação da graça se recebia ao Senhor na sua primeira vinda, através desse sacrifício na cruz feito há 2000 anos atrás pela pessoa de Jesus de Nazaré. E vejam vocês que se aceitava, esse sacrifício era aceito e nascia-se de novo. Agora tudo isso estava no lugar santo, que é o espírito da pessoa. Agora, vejam vocês que para passar para a alma, para o lugar santíssimo, para a era da pedra angular, é depois das eras. E agora, é por isso que no escrito, onde ele diz, nem todos os nascidos de novo fazem o rapto ou farão o rapto. Agora, onde é que a pessoa nasceu de novo? Agora, olhem, continua dizendo. Então é quando vocês tomam ou fazem parte de Cristo e escrevem a teofania, fazem parte desse ser. Captam isso? Agora, ele ao fazer essa pergunta, o captam, entendem? É disto que estamos falando, e eu sei que a igreja noiva, vimos falando, eu sei que a igreja noiva captou tudo isso. Isso aqui é álgebra, vamos falar assim, porque os trovões são álgebra, diz o irmão Branham. Agora, olhem, ele escreve aí, desenhe uma estrela de Davi do lado direito e escreve em cima para a direita, se fazem a palavra, se tornam a palavra. Se fazem a palavra, e do lado esquerdo escreve a encarnação da palavra nos filhos de Abraão. Agora continua dizendo, Jacó lutou durante toda a noite e não quis soltá-lo até que ele o abençoou. Isso é certo. Batalha pela vida, luta pela vida. E depois de que a batalha se acabou, escreve do sétimo selo, porque o sétimo selo tem um começo e tem um fim, um final. O sétimo selo, o seu começo é o seu nascimento desse véu de carne, e o seu fim ou final é o cumprimento de Apocalipse 11, onde nós vemos aí os ministérios de Moisés e de Elias, quando acabaram aí o seu ministério, o seu labor, seu trabalho. Continua dizendo, porque no livro dos selos ele nos diz que Apocalipse 19, que é o cavaleiro do cavalo branco, e Apocalipse 11 é a mesma coisa, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Agora, ele diz, e depois de que a batalha tenha terminado, diz, e escreve do sétimo selo, então Deus dá para vocês, de si mesmo lhes dá, e escreve a teofania. Essa é a sua verdadeira comunhão. O pão e a hóstia são a representação, só representam. A representam. Vocês não devem tomá-la a não ser que tenham lutado e se tenham feito parte de Deus. Escreve nascidos de novo. Agora vejam aí.
Nessa parte de baixo escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11, que é a vinda do anjo forte, e é aí onde nós vemos, nessa escritura, o escrito que ele nos escreve aí, de Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11, diz: A voz que ouvi do céu falou novamente comigo e disse: Vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse: Toma-o e come-o, e te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como o mel. Mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele disse: é necessário que profetizes novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Ou profetizes de novo. Aí ele está comendo de si mesmo. Isso já é o alimento maná escondido do lugar santíssimo, o qual está contido nos trovões, que é depois das eras, depois da dispensação da graça. E ele desenha aí do lado direito, aqui na mensagem, quem é este? Melquisedeque. Nesse parágrafo desenha uma pedra angular e as eras, e dentro da pedra angular uma estrela de Davi. Agora olhem, continua dizendo, lembrem-se, neste tempo, a comunhão nunca tinha sido instituída, a não ser até antes da morte de Jesus Cristo, centenares e centenares de anos mais tarde. Agora, o que é que nos diz em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante ao 26, diz: Porque eu tenho recebido do Senhor o que também vos tenho ensinado, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é meu corpo, que por vós é partido, fazei isto em memória de mim. Assim mesmo, da mesma forma, tomou também a copa, depois de ter ceiado, dizendo: Esta copa ou cálice é o pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que a beberdes, em memória de mim. Assim, pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice ou copa, a morte do Senhor anunciais, até que ele venha ou vier. E ele escreve aí na Bíblia do lado direito, até a segunda vinda de Cristo. E até 2018 se esteve realizando, fazendo a Santa Ceia, e vejam que depois essa voz desse anjo forte, essa voz diz que o tempo já não é mais. Ou seja, é o mensageiro que começou a pregar e a dizer que o tempo se acabou. Olhem na mensagem a trajetória do programa divino desde o Gênesis até o Apocalipse, a vinda do Messias, que foi pregada em 2 de janeiro de 2010 em Cayey, Porto Rico, diz, ou seja, que a mensagem que põe fim ao tempo, ou que dá fim ao tempo, e o tempo deixará de ser o tempo de redenção, ou seja, sob a dispensação da graça, o tempo da dispensação da graça é a mensagem que estará proclamando este mistério do sétimo selo, e estará proclamando a hora do juízo divino, as coisas que vão acontecer ou passar. Será esse mensageiro que virá pregando o evangelho do reino, ou seja, o evangelho eterno. Ou seja, que esse mensageiro já o identificamos, o qual ele proclamou que a dispensação da graça tinha terminado, acabado, pôs fim na dispensação da graça, fim nos batismos, fins na Santa Ceia, poria fim, porque aí ele estava proclamando, já estava proclamando o cumprimento da sua vinda. Porque ele disse: Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Agora vejam como ele aqui nos diz o reverendo William Branham. Jacó continua dizendo na página 24, Jacó lutou durante toda a noite e não quis soltá-lo até que ele o abençoou.
Isto é certo. A batalha pela vida. E depois de que a batalha acabou, então Deus dá para vocês de si mesmo. E aí é que ele escreveu a teofania. Essa é a sua verdadeira comunhão. O pão e a hóstia apenas representam. Apenas a representa. Vocês não devem tomá-la a não ser que tenham lutado e tenham se feito parte de Deus. E continua dizendo, recordem, lembre-se que neste tempo a comunhão nunca tinha sido instituída, até a não ser antes da morte de Jesus Cristo, centenários e centenários de anos mais tarde disso. E ele escreve aí do lado esquerdo a comunhão espiritual. Mas Melquisedeque, depois de que seu filho Abraão tinha vencido, ganho a vitória, Melquisedeque encontrou-se com ele e lhe deu vinho e pão, mostrando que depois de que esta batalha terrestre tenha terminado, nos encontraremos com ele nos céus e tomaremos a comunhão de novo, será a ceia da boda. E do lado direito desenha uma pedra angular e escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e escreve, sobe aqui. Onde é que nós vamos subir? A era da pedra angular. É aí que subimos. E aí é que nós estamos comendo de si mesmo. Por quê? Porque está Melquisedeque está dando esse alimento agora. Para ele poder ver essa multidão, vejam vocês, onde ele estava alimentando com esse alimento, com esse maná que tinha se armazenado para um determinado tempo em particular. No livro de Citações, na página 1, no parágrafo 1, diz... Aí na última parte diz, então ele disse, este não é o teu tabernáculo e eles não comem pão de vida já não muito. Desenha uma estrela de Davi do lado. Eu estou te enviando por esse caminho. Então eu viajei para o oeste. Então eu fui trazido para uma planície onde uma plataforma foi construída ou erigida. Aparentemente estava debaixo de uma grande carpa, tenda ou auditório. Desenha uma pedra angular do lado direito e escreve grande carpa ou tenda. Aí tinham cortinas estendidas por trás da plataforma. E o Senhor então me disse que eu puxasse as cortinas. E quando eu fiz isso, eu olhei uma grande montanha de pão de vida. E então ele disse, alimenta estes. Agora, por que ele diz para esse ministério sobre carpa que alimentasse a estes ou essas pessoas? Porque esse a quem o Senhor está falando é esse que comeu o livrinho. Foi ele quem comeu o livrinho. E escreve do lado direito aí, pão de vida. E virando-me para o entorno, eu vi gente vestidas de branco, vindo de todas as partes, formando uma grande audiência ao auditório. Vê onde é que aí cada filho e filha de Deus, que são os que estariam recebendo essa fé de rápido, esse ensinamento sobre carpa ou tenda, que são os trovões, ou os trovões, são os que nascem de novo na alma. São os que têm de sua teofania, dessa grande teofania. Agora, o inimigo de Deus sempre tem tentado ou intenta que o Senhor não cumpra o seu programa e que os escolhidos de Deus não recebam as promessas para o tempo em que eles vivem. Ou vivam. Como, por exemplo, como pode ser possível que um ministro diga para um grupo de pessoas ou para a congregação onde ele está ministrando que não se liguem, não se conectem com a carpa? Isso não é um espírito de Deus, isso é um espírito de erro, um espírito de mentira. Porque foi dito, foi falado que em uma grande carpa catedral se iria estar dando a revelação dos trovões, se iria estar dando a fé de rápido. Na mensagem que nos pregou o Dr. William Souto Santiago, a qual ele a intitulou, essa mensagem, umas palavras de saudação para os pastores, no dia 26 de março de 2011, em Cali, Colômbia. Ele nos disse, portanto,
Entendam isso e tenham o povo bem apercebido, dispersos, para que não prestem atenção a nenhuma coisa que se levante contra o programa divino. Todos desejamos ser transformados, todos vamos para frente, adiante. A visão da carpa vai ser cumprida porque ela já foi vista de antemão ou bem antes, mas o inimigo de Deus tentará impedir que se cumpra a visão da carpa da tenda, porque é aí onde os trovões produzem suas vozes, dando a conhecer a sua mensagem e revelam todo o mistério de Deus. O mistério do nome novo também lhe dá a fé para o rapto, para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitem, e depois estaremos pouquinho tempo, de 30 a 40 dias, já estando no novo corpo para ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Onde é que os trovões estariam emitindo, produzindo suas vozes? Em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. Isto foi em 2011. Vê como é que Deus vai lhe dando mais e mais luz ao mensageiro? E podem ver que em mensagens anteriores, Deus não lhe tinha revelado esse mistério completamente, inteiramente. Ele dizia que os trovões já estavam emitindo suas vozes, porque ele estava falando como se nele estivesse se cumprindo essa promessa. Mas ele, vejam, ele mais adiante na frente, ele nos falou que não estava, todavia, a dispensação do reino não estava em ação ou agindo, senão que se estava vivendo na dispensação da graça. Olhem, nesta mensagem, o propósito de Deus e a sua criação, que foi pregada no dia 26 de agosto de 2010, diz: portanto, ainda podemos, ou todavia podemos dizer que hoje é o dia de salvação. Hoje corresponde ao tempo presente e à dispensação da graça, o dia de salvação. A dispensação da graça, todavia, ou ainda não terminou. Vê? Todavia resta algum tempo, e não sabemos quantos dias, meses ou anos restam da dispensação da graça. Portanto, todavia, tem-se a oportunidade para o ser humano que, arrependido de seus pecados, vem até Cristo e o recebem como único e suficiente Salvador. Vejam tudo isso sobre a dispensação da graça. Veem como o que ele falou, isso que ele falou e ele tinha profetizado, depois engrandeceu mais e trouxe muito mais luz, muito mais revelação. E nos colocou na posição que correspondia nesse dia, nesse tempo, e disse onde estávamos, mas antes nos disse que já estávamos na dispensação do reino e que já estávamos escutando os trovões. Mas vejam vocês que tudo isso para este tempo final, o fim do tempo, iria ser dado a conhecer a igreja noiva, e isso já é álgebra isso, ou seja, olhem, no livro de citações, porque se vocês não passam ou passarem alguma matéria na universidade ou na escola, não passarem uma matéria superior, não se graduam e podem passar para outro grau. Assim, não podem passar para outro grau o nível. Vamos dizer que estão de recuperação. Ficaram de recuperação e não puderam passar em algumas matérias. E quando vem, já vem a matéria mais difícil, dificultosa, já é um alimento mais sólido. E então, estão todos confusos porque já ficaram de recuperação nas matérias anteriores. Tão simples assim. Olhem na página 83 do livro de citações, parágrafo 707, diz: Notem, percebam, ele trabalhou, o trabalho do mensageiro do tempo do fim será de preparar aos santos uma noiva preparada para o seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender os seus abecedários para que possa estudar álgebra depois? Quando esses outros selos que estão por trás do livro são ou forem abertos? Primeiro tem que passar o ABC, o abecedário, para então entender e receber a álgebra. Diz: eles só serão revelados para estes. Para quem? Para aqueles que nascem de novo na alma. E escreve do lado direito os trovões, e escreve álgebra, é igual os trovões, os selos na parte de trás. Ou seja, que os trovões não é para qualquer grupo. Os trovões
é apenas ou só para aqueles que serão transformados. Os trovões é para a noiva. Agora olhem em qual grupo você está. Ele faz a pergunta, olhem, nessa mensagem, o discernir a palavra que foi pregada em 23 de janeiro de 2011, em Caiei, Porto Rico, nos diz, não é apenas escutar, não é só escutar, senão entender. Não é apenas escutar uma parábola, senão fazer tal como os discípulos. Senhor, explica-nos a parábola. Não é apenas escutar o Evangelho, senão entender o Evangelho, porque se não o entende, em algum momento vai deixar o Senhor e vai se transformar, vai se converter a outra religião, seja qual for. Porque no ser humano tem-se uma necessidade espiritual na alma ou na sua alma. O ser humano é um ser espiritual que está metido dentro de um corpo de carne. Portanto, vai estar buscando Deus. E se deixar o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo, então não está como a sua proteção, o sangue de Cristo. A pessoa fica sem o sangue de Cristo. E, portanto, não tem nada com o qual limpar os seus pecados. E então vem muitos problemas para a pessoa, como Paulo disse, para aqueles que não discernem o corpo do Senhor, ele é a palavra, mas aquele que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E isso foi sob a dispensação da graça e também é engrandecido para a dispensação do reino. Agora vejam, ele diz, cada um de vocês que me escutam, neste momento presentes, ou seja, os que estavam aí presentes, e isto foi pregado em Caiei, Porto Rico. Diz, cada um de vocês que me escutam, neste momento presentes, em outras nações, está em um desses 4 grupos. Vejam, porque o que durante as eras os servos de Deus, os mensageiros de Deus disseram para o Senhor nessa parábola, queres que arranquemos o joio? Vocês já sabem dessa parábola. Agora vejam, não lhes foi permitido arrancá-la, ou arrancá-lo. Por isso que quando nosso irmão William falava, ele falava para todos os grupos. Ele não podia fazer a separação, a segregação, porque nele não estavam os ministérios de Moisés e Elias para fazer essa separação. É neste tempo que Deus está realizando, fazendo esse labor. E ele diz, cada um de vocês que me escutam neste momento presentes ou em outras nações, está em um destes 4 grupos. Eu sei onde eu estou. Nesse 4º grupo que ouve e entende a palavra e dá fruto a 30, ou a 60, ou a 100 por um. E quem mais está nesse grupo? Cada um de vocês também. Agora, aí os une todos, os une aí. Vejam como é que há de se entender, como tem-se que entender as parábolas e compreender aquilo que Deus nos esteve trazendo, tanto por meio, através do mensageiro Dr. William Souto Santiago e também pelo mensageiro, o reverendo William Branham. E por todos os mensageiros, São Paulo, os apóstolos e o próprio Jesus e João Batista. Ou seja, não é apenas pegar a Bíblia e ler ela como papagaio, as mensagens e lê-los e pronto. Se precisa, é necessária a revelação do alto das alturas para compreendê-la. Isso somente o pode dar a conhecer o Espírito Santo. E a interpretação daquilo que Deus trouxe através dos profetas é o seu cumprimento. Portanto, hoje a Igreja Noiva está vendo o cumprimento daquilo que foi profetizado. Agora, vejam vocês como ele nos continua dizendo aqui, o reverendo William Branham diz, vamos ver onde paramos por aqui, mas Melquisedeque, depois de que seu filho Abraão tinha vencido a vitória, Melquisedeque encontrou-se com ele, lhe dando vinho e pão, mostrando que depois que essa batalha terrestre tenha acabado, nos encontraremos com ele nos céus e tomaremos a comunhão novamente. Será a ceia das bodas. E aí desenha uma pedra angular e escreve Apocalipse 4, versículo 1, e escreve, sobe aqui. E do lado esquerdo escreve a ceia no final da batalha, na dispensação do reino. Onde é a ceia? Na dispensação do reino. E estamos comendo de si mesmo, porque Melquisedeque está, tal como esteve Melquisedeque lá com Abraão.
depois da batalha. E ele diz depois das eras. Vê? Eu não tomarei mais do vinho, nem comerei do fruto, até que eu coma e o beba com vocês novamente no reino de meu Pai. E escreve com Moisés e Elias, dispensação do rei. Isso é correto? Está certo? Notem, percebam isso novamente. Melquisedeque foi encontrar-se com Abraão antes de que ele voltasse para casa. Que tipo tão famoso nós temos aqui. Melquisedeque encontrando-se com Abraão antes de que ele voltasse para casa depois da batalha. Agora, antes que voltemos para a casa de nosso Pai Celestial para a ceia das bodas do Cordeiro, nós nos temos encontrado com Melquisedeque e com Elohim. Agora olhem. Ele nos tinha dito que Gabriel e Miguel, ele disse, vou dizer-lhes algo, vamos ver se a gente acha essa porção, essa parte. Vamos terminar primeiro aqui um momentinho. Onde estamos lendo, para terminar essa leitura aqui, de quem é este Melquisedeque, diz. Nós nos encontramos com Jesus nos ares antes de chegar em casa, ou a casa, e desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras, e escreve, sobe aqui. Onde é que iríamos nos encontrar com ele? Na era da pedra angular. Nessa era celestial. Fora das 7 eras da igreja. Por quê? Vejam vocês, ele nos tinha dito que a dispensação da graça não tinha terminado, portanto, ainda não se tinha encontrado a igreja noiva com Melquisedeque. Não tinha se encontrado a igreja noiva com Melquisedeque. Agora continua dizendo que isso é correto. 1 de Tessalonicenses nos fala assim, porque nos encontraremos, porque nos encontramos com ele nos ares. Um formoso tipo de Rebeca encontrando-se com Isaac no campo, no frescor do dia. Nos encontramos com ele nos ares. E desenha do lado direito uma pedra angular e as eras, e volta a escrever Apocalipse 4:1, sobe aqui. 1 de Tessalonicenses nos diz que sim, porque nós que vivemos e ficamos não seremos os primeiros, ou não impediremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que vivemos e ficamos, juntamente com eles seremos arrebatados para receber o Senhor nos ares. Perfeito. Todos estes tipos ou espelhos, e escreve do lado esquerdo a ressurreição, a teofania vem buscar o corpo. E também escreve aí no meio, sobe aqui, é igual rápido. Vamos ler esse próximo parágrafo, que corresponde a esse escrito, porque continua dizendo, irmão Brana, por isso a teofania. Se você morreu e entrou nessa teofania, o que aconteceu? A teofania vem à terra para pegar o corpo redimido. E se vocês estão aqui no ar, pegam o corpo para se encontrar com a teofania. Aí vocês têm isso, e arrebatados e ir para encontrar-se com o Senhor no ar. E ele escreve na pedra angular e uma flecha para a pedra angular, e um desenho que ele faz e as eras. Ou seja, onde é que essas teofanias vão tomar esses corpos na era da pedra angular, não na dispensação da graça, onde muitos ficaram, mesmo que digam que não. Mas estão cegos, e um cego, se ele guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Não estão vendo onde é que estão, porque se ficaram de recuperação na matéria e não passaram para a próxima matéria, repetiram, ou seja, não passaram para a era da pedra angular, ou seja, podemos dizer que estão dependurados de recuperação, mas a igreja noiva é aqui que, com percepção profética, passou com notas de alta honra. Tem outras mais altas, uma com magna lauda, e ainda vão poder. Tem outros níveis também de excelência, pois esse nível mais alto que um ser humano possa receber, pois esse aí tem que ser multiplicado por indefinido, pelo infinito. Ou seja, é a teofania de cada um que saiu da grande teofania de Deus, da sabedoria eterna, a sabedoria divina, a que os filhos de Deus têm. Portanto, cada etapa e cada matéria vão passando com perfeição.
E são esses filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, que neste tempo final subiram a era da pedra angular e receberam a Melquisedeque, e ele lhes está dando de si mesmo. Agora aí é que ele escreve: a ressurreição, a teofania vem buscar o corpo. Agora, se você está esperando a sua teofania na dispensação da graça, aí jamais a vai receber. Tem que ser na era da pedra angular e tem que estar comendo de Melquisedeque. Tão simples assim. Agora, olha, ele continua dizendo, nosso irmão William, na mensagem Deus prolongando a sua paciência, continua dizendo um pouquinho mais adiante, aí mesmo, corrido, um paragrafinho, diz, e agora este evento, o acontecimento é muito importante, porque Cristo disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. Os dias de Ló, onde apareceram Gabriel, Miguel e Elohim, materializados em um corpo físico criado por Deus. O reverendo William Branham diz, estes mesmos personagens estarão aqui na Terra neste tempo final. Agora vejam que ele, nessa mensagem aqui eu tenho ela, que ele nos pregou no dia 23 de novembro de 1997, em São Paulo, no Brasil, intitulada O Mistério de Gabriel e Miguel no Último Dia, diz. E vamos deixar isso quietinho, porque para uma outra ocasião teremos muito do que falar relacionado a Gabriel e Miguel trabalhando no corpo místico de Cristo, não apenas em tempos do passado, senão o labor que estão realizando neste tempo final. Assim que eles vão dar uma notícia, e aí é uma das grandes notícias que ele veio nos dar. Assim que eles vão lhe dar uma notícia, e não vão ficar surpresos, não se surpreendam de que os arcanjos Gabriel e Miguel estejam viajando pela América Latina e o Caribe. Agora vejam uma tremenda revelação, porque vejam vocês, ele estava aí, fazendo essas viagens. Eu já estava junto com ele nessas viagens, na parte das filmagens, e vejam vocês como tudo vai se cumprindo de uma forma simples, em simplicidade. Deus cuidando do seu instrumento. Agora, não cuidou também de Jesus? Agora vamos continuar aqui. Olhem, nesta mesma mensagem continua dizendo, e agora ele diz que será antes da vinda do Senhor, ou seja, antes que Cristo termine sua obra de intercessão no céu, e isso será quando entrar até o último escolhido de Deus, ao corpo místico de Cristo, a era da pedra angular, porque esta é a única era vigente, o que vale, onde estão entrando os escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo. Já as outras eras não estão entrando nas outras eras, porque são eras que já terminaram, estava se vivendo nessa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular, que corresponde ou cabe à dispensação da graça, todavia, ou ainda. Vê o simples que é tudo, mas qualquer um que não tem essa percepção profética não pode entender isso, não pode compreender isso. É por isso que ele disse, na mensagem A Voz que comoverá os céus e a terra, que foi pregado em 4 de maio de 2005, em Talcahuano, no Chile, ele disse aí, todavia Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. Todavia a segunda vinda de Cristo não se realizou, não aconteceu. Todavia a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo todavia está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Vejam que tudo isso iria ser realizado, feito, materializado, ou seja, cumprido, se tornado uma realidade, essa palavra sendo vivificada, trazida à vida pelo Espírito Santo, no fim do tempo, no tempo do fim, quando terminasse a dispensação da graça. Mas antes, já estava esse ministério, Deus obrando nesse instrumento e cumprindo a parte do entrelaçamento dispensacional, percorrendo a América Latina, conhecendo o território e levando-o para conhecer a todas as congregações. Agora vejam e o labor também, o trabalho desse poderoso arcanjo, o qual ele veio e trouxe a sua mensagem e partiu, se foi, na pessoa do doutor William Souto Santiago, também veio para apresentá-lo para a igreja noiva,
apresentar esse instrumento para que fosse sendo conhecido, e quando Deus começasse o ministério através dele, o povo já o conhecia ou conheceria. Era um de vossos irmãos, entre vossos irmãos. Tão simples assim. Agora, continua dizendo aqui, nesta outra mensagem, os arcanjos Gabriel e Miguel operando nas mudanças de reino que foi pregado no dia 14 de agosto de 2016 em Cayey, Porto Rico, diz: somos bem-aventurados ao viver neste tempo. É o tempo mais glorioso de todos os tempos. Mesmo que para o mundo seja o tempo mais difícil, mais problemático, mais terrível, mas para os filhos de Deus é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Portanto, somos pessoas bem-aventuradas em viver neste tempo. É o tempo para a manifestação do Filho do Homem, é o tempo para a manifestação dos anjos do Filho do Homem, tal como aconteceu nos dias de Ló, onde lá o Filho do Homem, Elohim, Deus, vestido de um corpo físico com o qual ele comeu, almoçou com Abraão, e os arcanjos Gabriel e Miguel, vestidos de um corpo físico, também comeram, almoçaram com Abraão e depois pela tarde ceiaram com Ló, jantaram com Ló lá em Sodoma. Olha, na mensagem, o homem que pode acender a luz, aí nos fala, na página 38, diz: e então aqui, os filhos, imediatamente depois daqueles fundadores, o que eles fazem? Eles não permaneceram no talo, eles se afastaram dele e fizeram-se de si mesmos uma pequena coisa como uma cáscara, onde você se afasta da fonte real da vida. Você não tem vida. Jesus tem uma mesa preparada onde os santos de Deus são alimentados pelo alimento maduro do dia. Vejam o que é o alimento maduro do dia: os trovões. Esse maná escondido, a fé de rapto. É o maná escondido, a fé de rapto. Esse alimento são alimentados pelo alimento maduro do dia, pela luz do Evangelho que o vindica ou confirma. E ele está hoje aqui. Os santos comem o pão. No livro de citações, olhem, na página 106, parágrafo 920, nos diz o reverendo William Branham neste extrato: olhem, onde nós estamos, aqui no topo da pirâmide. Vejam, qualquer um poderia dizer, o irmão Branham está dizendo que está na era da pedra angular. E quem se atreve a dizer o oposto a isso, o contrário a isso, ou dizer que o nosso irmão Branham está errado aí? Ele está falando, ele está profetizando o que seria a mesma coisa que aconteceu com o doutor William Soto Santiago. Vê? Muitos ficaram confusos com aquilo que trouxe o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, e vejam, interpretaram do seu jeito, da sua forma, e ficaram esperando algo ou uma coisa que não vão receber. Porque toda promessa que foi trazida por revelação e foi revelada nessas profecias, nos sonhos e em visões dadas ao reverendo William Branham, eram para serem cumpridas neste tempo final. E também todos aqueles que ficaram e não subiram à era da pedra angular, e estão esperando que volte o doutor William Soto Santiago, volte para, alguns diziam ou falam e ainda dizem, pastores disseram para os seus grupos que estamos esperando que ele volte para que ele termine aquilo que ele não terminou, para concluir, culminar aquilo que ele não terminou. Um grande disparate. Vejam, estão acrescentando e também tirando a palavra e a verdadeira revelação que essa palavra trouxe para o povo. Fazem ineficaz a mensagem, e quando Deus está cumprindo aquilo que ele prometeu, então dizem,
que isso não é assim. A interpretação de tudo que foi trazido é o seu cumprimento. É o que Deus está fazendo hoje. Agora continua dizendo, página 106, parágrafo 920. Olhem onde estamos, aqui no topo da pirâmide. Aqui onde Deus provou com a Bíblia pelos 7 selos que foram perfeitamente revelados, esperando apenas os 7 mistérios, e escreve trovões. Por último, na vinda do Senhor e o rapto da igreja. Pode acontecer antes da manhã. E escreve aí embaixo, esperando os trovões, por último, na vinda do Senhor, o rapto. E escreve do lado esquerdo, o rapto antes da manhã, do milênio, quarta vigília. E do lado direito também desenha uma pedra angular e as eras. E em cima escreve Apocalipse 10, 1 ao 6. Os trovões na vinda do Senhor. E se os trovões são pronunciados na vinda do Senhor, e ele nos disse em 2005 que todavia o anjo forte não tinha descido do céu, e ele nos disse, fazer isto em memória de mim até que ele venha, e ele escreveu, até a segunda vinda de Cristo, pois então, pela lógica, a pessoa deve buscar e deve ver onde está o Senhor operando no meio da sua igreja, trazendo a revelação, a fé de rapto. Vê? O simples que tudo é, ele já assinalou, já apontou que iria ser em uma grande carpa catedral. Busquem uma grande carpa catedral e busquem o ministério que Deus está operando aí e já identificaram o anjo que era diferente dos outros. Terão identificado o 7º selo. Tão simples assim. E continua dizendo aqui. Ele escreveu aí na página 38 de um homem que pode acender a luz do lado esquerdo para cima, escreve a ceia. Agora continua dizendo na mensagem os arcanjos Gabriel e Miguel operando nas mudanças de reino. Continua dizendo, tipo e figura para o tempo do fim ou final da vinda do Filho do Homem, tal como foi com Elohim lá. Será a vinda do Filho do Homem aqui neste tempo. E tal como veio Elohim com seus anjos, Deus com os arcanjos Gabriel e Miguel, o Filho do Homem virá neste tempo final com os anjos, os ministérios das duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Ou seja, que aquilo que aconteceu lá se repetirá aqui numa escala no programa divino, no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Tão simples como é esse mistério do 7º selo, esse mistério de Melquisedeque no meio da igreja. É isto que nós falamos neste momento. É por isso que até as crianças podem compreender e podem entender. Mas vejam, do que equivale a uma pessoa ter tantos anos na mensagem se ela não tem essa percepção profética e ela não é ou não faz parte do grupo que iria receber a sua vinda? Aqueles que não têm essa fé espiritual e a têm de uma forma intelectual, uma fé mental, como nós falamos no domingo que passou, não estarão escutando a grande carpa catedral. Ou seja, o ministério sob carpa. Agora, já vimos a forma de identificar aqueles que têm uma fé espiritual. Todos aqueles que se conectam com a grande carpa catedral. Olhem que simples Deus nos tem aberto todo este quadro. Mas mesmo falando assim de uma forma clara, sem nenhuma forma, vamos falar assim, de tapando as coisas, não falando elas claramente, porque estamos na era da pedra angular, onde o lugar santíssimo ou ilumina a Shekinah, ou ilumina o anjo do pacto, ilumina, tudo é trazido à luz, e mesmo assim aquele que é cego, não tem jeito de que você o faça ver. Agora, para aquele que é de Deus, pode estar cego espiritualmente, e Deus, com essa grande voz de trombeta, Deus o chama, e ele escuta essa voz e é curado da sua cegueira espiritual, e lhe é revelado, esse mistério lhe é revelado, e essa é a cura maior que Deus pode dar para uma pessoa. Do que equivale uma pessoa, vale para ela que esteja forte, sã fisicamente, e estar espiritualmente, estar na cegueira espiritual, esteja com essa doença, ou tem essa doença em toda a sua expressão, toda a sua forma, ou seja, pode ter essa doença dessa cegueira espiritual e
estar bem fisicamente. O que é que lhe vale isso? Agora, de que lhe serve? Agora pedimos ao Senhor que continue abrindo-nos o entendimento, as Escrituras, e continue curando espiritualmente, tirando a cegueira espiritual de muitos e confirmando a todos aqueles que já estão vendo e recebendo a Melquisedeque, comendo desse pão de vida, comendo dele, que é o qual é a encarnação da palavra nos filhos de Deus. Isso é a encarnação da palavra nos filhos de Deus. Esse foi o nosso tema dessa pequena conversa, neste momento, com estas porções que nós lemos ou temos lido, onde fizemos um pequeno resumo, assim, um pouquinho ligeiramente ou rapidamente, mas se você tomar essas palavras que falamos hoje e vai abundando nesse tema que vamos falando assim um pouco soltos, e vê nos estudos, veem os estudos que já foram falados, podem ver o quadro mais claro e compreender o que o precursor da segunda vinda do Senhor nos trouxe, o reverendo William Branham, e também podem compreender o que nos trouxe o doutor William Souto Santiago. Tudo está se cumprindo ao pé da letra. Tudo está marchando conforme ao programa divino. Agora, em que grupo você está? Você já sabe em que grupo está. Pelo menos você já sabe. Se você está seguindo a obediência às instruções de conectar-se com a carta e receber todo esse alimento espiritual, maná escondido, pão de vida, a fé de rapto, o qual os trovões os dá, que é a voz do anjo forte. Ora, você tem uma fé espiritual, você é um desse grupo, faz parte desse grupo de 100 por 1. Dos 100 por 1, ou seja, você já se identificou e automaticamente pode olhar aos outros e pode ver onde está cada qual, cada um. Isso antes não se podia identificar isso antes. Hoje o escolhido de Deus pode identificar, ele se identifica e pode identificar os outros grupos. Olhem como Deus nos tem dado esse poder, nos deu esse poder. Agora, tem mais poder que você tem, porque você, como teofania, você tem esse poder. Você tem mais poder. O que tem que saber é usar esse poder. E isso é o que Deus está nos dando, essa fé para usar o poder. Bom, foi para mim um privilégio grande e uma grande bênção poder compartilhar com vocês esses momentos de companheirismo sobre o tema A Encarnação da Palavra nos Filhos de Deus. Hoje é sábado, 15 de fevereiro deste ano de 2025. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe e guarde a todos.